Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Estou aqui para fechar o conteúdo que faltava para a gente poder fazer a nossa provinha, tá bom? Relaxa, calminha aí, porque mesmo que a gente tenha parado por conta da pandemia global do coronavírus, todos os assuntos e revisões vão ser feitas direitinho. Eu vim por aqui por meio dessa aula online para complementar esse assunto que é bem pequenininho, para a gente poder fechar o conteúdo e aí quando a gente voltar a gente vai ter revisão da nossa prova. Gente, ficou faltando apenas um assuntinho bem pequenininho sobre correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Um tópico muito importante para tu saberes é a questão da migração de cérebros. A gente estudou isso no ano passado, agora vai ser mais como uma revisão. A migração de cérebros é o seguinte, ela ocorre quando um país ele forma um profissional com uma mão de obra altamente qualificada, por exemplo, o Brasil. Ele formou uma pessoa, ele custeou o estudo de uma pessoa desde a educação infantil, jardim 1, jardim 2, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, graduação, pós-graduação, doutorado e tal. O cara virou doutor na área dele, doutor em engenharia naval, digamos assim. Só que aqui no Brasil ele não conseguiu emprego, mesmo sendo doutor. O que ele vai fazer? Vai migrar para outro país. Ele migrando para outro país, ele acaba conseguindo emprego, porque ele é uma pessoa com uma qualidade de mão de obra muito alta. E com base nisso, ele acaba ficando lá no outro país, porque ele é muito mais valorizado no país que ele migrou. Então, isso a gente chama de migração de cérebros, que é quando um país ele custeia e forma toda uma mão de obra altamente qualificada, mas no país dele mesmo, onde ele nasceu e estudou, ele não é muito valorizado. E no país lá fora, quando ele viajou para conseguir um emprego, ele foi altamente valorizado devido à mão de obra qualificada dele. Isso não é um fator que se restringe somente à Ásia, acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente conhece muitas pessoas, muitos casos de pessoas que estudaram aqui no Brasil e foram exercer sua profissão fora dele. A Índia e Filipinas são exemplos de países que exportam muita mão de obra de baixa qualificação profissional. Pessoas que vão para esses países desenvolvidos e acabam trabalhando em venda de produtos, de serviços, mão de obra para construção civil e tudo mais. E muitas dessas atividades que essas pessoas desenvolvem são insalubres, ou seja, atividades insalubres são trabalhos que podem favorecer algum tipo de risco à saúde do trabalhador. Na Ásia, a gente tem alguns exemplos de correntes migratórias devido a vários conflitos que acontecem no continente asiático. Questões étnicas, questões territoriais, questões religiosas, até mesmo tráfico internacional de pessoas. O primeiro conflito que tem no teu livro é o conflito da Síria, que é um conflito que a gente ficou vendo durante muitos anos na TV e agora a gente não tem visto mais tanto, até porque os noticiários estão mais voltados para o coronavírus. Mas assim, o conflito da Síria ele começou porque alguns grupos da Síria queriam depor o atual governante de lá, que era o Bashar al-Assad. Entre os diversos grupos que atuam no país, tem o famoso Estado Islâmico, que a sigla é EI. E o Estado Islâmico é um grupo que busca estabelecer um novo califado, que é um sistema de governo baseado nas leis da religião islâmica. Sem falar também que a Síria tem um problema muito sério com a questão dos curdos. Os curdos, que são o maior grupo étnico do mundo sem território, eles lutam para conseguir conquistar um território deles, para serem conhecidos como um país curdo. E os curdos se localizam dentro da Turquia. A questão é que estima-se que 5,6 milhões de sírios deixaram seu território desde que começou esse conflito. E a Turquia é o país que mais tem abrigado os sírios nessa confusão toda. Já o conflito do Afeganistão, a questão migratória ela também é muito forte. Em 2015, segundo os dados da ONU, 900 mil refugiados afegãos viviam no Irã e cerca de 2,5 milhões no Paquistão, sendo que 1,7 milhões dessas pessoas que saíram do Afeganistão voltaram entre 2015 e 2016. Esses deslocamentos aconteceram devido aos conflitos internos que aconteceram no Afeganistão, envolvendo o grupo Talibã, que é um grupo radical extremista que atua no Afeganistão. Eles impedem que a população afegã tenha acesso à cultura ocidental e aí ícones da cultura aqui do nosso lado do país, norte-americano, brasileiro e tudo mais. Eles impõem determinados costumes para a sociedade, inclusive as mulheres são muito afetadas, onde elas são obrigadas a cumprir alguns papéis ainda dominados pelos homens. O Talibã perdeu força porque os Estados Unidos acabou interferindo nesse regime ditatorial e eles acabaram perdendo força, mas ainda estão atuando com vários grupos rebeldes lá naquele território. O conflito dos hindus com os muçulmanos é o seguinte: os territórios que hoje são a Índia, o Paquistão e Bangladesh antes pertenciam à Grã-Bretanha, ao Reino Unido. Em 1947, essa região foi dividida para a criação de dois territórios, o hindu, da Índia, e o muçulmano, do Paquistão. A criação desses dois estados não foi pacífica, foi muito violenta e desencadeou a migração de milhares de pessoas. Os hindus partiram do que se tornou o Paquistão em direção à Nova Índia e os paquistaneses partiram na direção oposta para tentar chegar no seu novo território. Além disso, iniciou-se um novo conflito, que é a questão da Caxemira, que vocês vão ver benzinho no ensino médio.
Na Oceania acontece uma questão que a gente chama de corredor bilateral. Lembra que eu te falei que na Oceania tem dois principais territórios, dois principais países, que é a Austrália e Nova Zelândia. Então, basicamente, as pessoas na Oceania migram da Austrália para a Nova Zelândia e da Nova Zelândia para a Austrália. Esse continente ele é marcado por ser um local que atrai muito migrante do mundo inteiro. Lembra que eu te falei que antes dos incêndios da Austrália tinha um processo seletivo aberto para brasileiros irem trabalhar lá? Pois é, eles costumam muito ter esse hábito de contratar mão de obra estrangeira e qualificada para ocupar os cargos de lá, já que a população não é tão grande assim. Então é lá, galera. Qualquer dúvida, nono ano, é só mandar no meu Instagram ou comentar aqui no vídeo, mas é muito mais eficaz tu mandar lá no Instagram, porque eu vou ver com mais rapidez, tá bom? Se cuidem, qualquer coisa, tia Luta aqui. Beijos e abraços.